Vamos lá. Nesse momento, agradecemos profundamente ao Pai pela oportunidade de estarmos aqui todos reunidos em seu nome, na busca do conhecimento, da reflexão oportuna, na busca dos bons fluidos, desses fluidos amorosos que com certeza receberemos ao longo da tarde, através da palestra e através do passe virtual. Rogamos a Ti, Senhor, que possa abrir os nossos corações e nossas mentes para que possamos ter dilatado o nosso entendimento, a nossa compreensão, para que possamos absorver integralmente tudo aquilo que a nossa irmã Iris trouxe para nós essa tarde. Que possamos ter uma tarde de muita paz, de muita luz e de muito aprendizado. Que o Senhor, Pai, envolva a nossa irmã Iris na Tua paz, que a inspire para que ela possa, como instrumento em Tuas mãos, nos trazer luz, nos trazer conhecimento, nos trazer serenidade ao espírito. Te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade e nos entregamos em Tuas mãos para que tenhamos uma tarde de muito aproveitamento. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Hoje a gente vai falar sobre não vos canseis pela posse do ouro. Eu escolhi esse tema porque a gente está vivendo momentos muito difíceis e com a pandemia, com a crise econômica, as pessoas estão muito angustiadas, né, em relação à sua vida financeira, em relação à caridade. Nunca foi tão difícil para as instituições de caridade conseguir doações, conseguir trabalho voluntário, porque as pessoas ou têm medo de sair, de se contaminar, de ficar doente, né? Ou têm medo de doar e não conseguir honrar os seus compromissos, e as pessoas estão ficando muito angustiadas e muito deprimidas com isso. E quando eu pensei em falar um pouco sobre isso, eu peguei essa passagem aqui do Evangelho e acabei, porque o que mais me encanta em Jesus é que eu quero falar de uma coisa e ele me leva para falar de outra, né? Ele consegue... Eu vou falar disso aqui, e aí a gente começa a ler com outros olhos, né? E aquilo abre assim, né, de maneira vasta. Então, eu vou ler só esse pedacinho aqui para a gente poder discutir, tá bom? Não vos canseis pela posse do ouro. Não vos canseis pela posse do ouro, ou da prata, ou de qualquer outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis nem um saco para o caminho, nem duas vestimentas, nem calçados, nem cajados, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou em qualquer aldeia que entrardes, informai-vos sobre quem é digno de vos hospedar, e ficai na casa dele até que vos retireis. Ao entrar na casa, saudai-a, dizendo: que a paz esteja nessa casa. Se a casa for digna disso, vossa paz virá sobre ela. Se não for, vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber, nem ouvir vossas palavras, ao sairdes dessa casa ou dessa cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor do que essa cidade. Quando eu comecei a ler isso, eu já tinha visto essa passagem no finalzinho várias vezes, é óbvio, né? E eu sempre me intrigava com essa quase uma praga, né? Sodoma e Gomorra vai ser tratado, né, melhor, né, com menos rigor do que essa cidade. E eu não me interessava porque eu achava sempre assim muito agressivo, né? E eu costumo buscar a tendência mais mansa. Eu acho que de agressividade já basta a minha. Eu sou uma pessoa já estressada, mas não, deixa eu buscar o manso no Evangelho, né? Mas dessa vez, né, eu vi tudo isso de uma forma diferente, com outros olhos, e queria conversar com vocês sobre isso aqui. Então, vamos começar. Primeiro, ele fala para a gente não se cansar pela posse do ouro ou da prata. Ele não diz para a gente não buscar.
Olha que coisa diferente. Ele diz para a gente não se cansar. Ele não está dizendo assim, olha, abra mão da posse do ouro e da prata. Vocês não precisam disso para viver. Então, aqui nesse momento, ele está falando para a gente, para cada um de nós. Ele não está falando para um missionário, ele não está falando para um Francisco de Assis, que ele manda abrir mão de tudo. Ele está falando para a gente. Ele fala, não vos canseis. Não é não procure, não corra atrás. Não é isso. Então, essa primeira frase, ela é, assim, fenomenal para a gente entender. Porque muitas vezes a gente se culpa, né? Faz o extremo, né? Se culpa por estar comprometido, se culpa por estar trabalhando muito, até por contas de relações não só da própria doutrina, mas de relações familiares, né? É sempre um peso para a gente. Qual é a qualidade de vida que eu quero dar para os meus filhos, o tempo que eu preciso passar com a minha família. Eu lembro muito disso, eu sempre falo isso, você já deve ter escutado, mas eu sou repetitiva mesmo. Quando eu era nutricionista, eu era ainda muito garota, né, porque já se faz muito tempo isso, e eu tinha uns pacientes particulares. E uma vez um paciente botou a mão no meu braço, era um advogado, eu lembro, lá em Vaz Lobo, e ele falou assim, minha filha, eu não posso morrer. Ele tinha um câncer em fase terminal, eu estava indo passar uma sonda nele na época, que ele ia fazer alimentação integral, e eu sabia que ele estava desencarnando, né? Eu já era espírita nessa época, mas aquilo me chocou muito, porque ele falou assim, eu passei a vida inteira construindo tudo que eu tenho aqui, e agora eu estava aposentando e eu ia curtir tudo que eu construí aqui. Eu não posso morrer. E aquilo me marcou, assim, eu era muito garota, e aquilo me marcou, e eu fiquei pensando, gente, eu nunca vou querer isso para a minha vida. Só que a vida passou, né? Lá se vão mais de 30 anos, e muitas vezes eu me pergunto, será que eu construí a mesma coisa para a minha vida? Será que quando eu estiver aposentando e achando que eu vou descansar, eu vou me lembrar dessas palavras, né, que ele me ensinou 30 anos atrás? Então, a gente vive um conflito muito grande, né, entre a qualidade de vida que a gente quer dar para os nossos filhos, ou que a gente quer ter, né, e o comprometimento que a gente tem com aquilo que a gente quer amealhar, com aquilo que a gente quer, eu não digo possuir, na sensação de excesso de materialismo, porque eu não estou nem julgando isso aqui. Eu digo de viver, né? De viver confortável, de poder ter segurança, de ter um amparo na velhice, de saber, né, que os filhos, que você vai conseguir dar aos filhos se precisar, né? Estou falando já, não estou nem indo ao extremo do excesso da ambição, estou indo no sentido de buscar o equilíbrio da vida. Então, Jesus, quando ele fala aqui nessa primeira fase, ele está falando para a gente, não vos canseis. Então, qual é o limite? O limite é, você está se cansando por essa posse? Não vos canseis. Então, o limite é o nosso equilíbrio físico, o nosso equilíbrio emocional. É a gente entender assim, não, até aqui, né? Até aqui eu vou. Mais do que isso, eu estou exaurido, não está valendo a pena. Eu preciso repensar isso. A segunda coisa que ele fala é o seguinte: não prepareis moeda ou qualquer coisa para essa jornada. Se a gente levar em conta a época em que ele escreveu isso aqui, ele estava falando, óbvio, para os discípulos, ele estava falando, naquela época, era bom até que não se levasse nada nas cidades. Quem lembra aqui da parábola do bom samaritano, o homem que estava cruzando de Jerusalém a Jericó estava levando dinheiro e foi assaltado, né? Porque as estradas eram muito perigosas. A gente continua vivendo isso, né? Não no mundo inteiro, mas a gente que mora no Rio de Janeiro, né? Continua, quem mora fora do Rio, graças a Deus, né? Tem um pouco de paz, mas a gente que mora no Rio, quando vai fazer uma coisa mais longe, eu não sei vocês, mas a gente deixa cartão de crédito em casa, deixa tudo, né? Tira anel, tira brinco. Às vezes não é nem de ouro nem nada, mas vai que a pessoa acha e leva a tua orelha junto. Então, a gente, né? Essa é a postura que ele queria para os discípulos. E aí ele ensina para a gente assim, olha, cuidado com o que você está levando na jornada, né? Na jornada da vida. Porque se você está ostentando, mesmo que você não tenha, essa ostentação, você está ostentando, isso pode te prejudicar. Primeiro, te prejudica em relação aos perigos da vida, mas mais ainda, te prejudica em relação aos relacionamentos, te prejudica porque as pessoas já vão olhar para você
de forma diferente, porque as pessoas vão te dar um estereótipo. Eu lembro que hoje eu tô lembrando só do passado, estou ficando velha mesmo, né? Estou só, sabe, aquelas velhinhas que só lembram do passado. Eu lembro que eu era isso antes até de conhecer o Hernani, antes até de estudo, antes até de me formar, eu fazia um trabalho no Morro do Pavãozinho com as crianças lá da comunidade. E a primeira vez que eu fui, né, eu estava com uma pulseirinha de bijuteria, mas não fui arrumadinha assim, né, garota, né, devia ter, sei lá, uns 18 anos, né. E aí as crianças chegaram para mim e falaram assim: "Tia, você é artista?" E eu falei: "Não, não, você é artista. Me dá essa pulseira, me dá esse brinco, me dá." E aí, né, eu me senti tão mal ali, né? Porque eu achei que eu estava simples, mas estava arrumadinha. E aí eu criei um abismo entre mim e aquelas crianças naquele momento. E aí eu entendi, né, que para fazer aquele trabalho eu não podia ter um abismo entre mim e elas. Eu tinha que estar próxima delas. Estar próxima delas é aprender a me vestir como uma delas, é aprender a falar como uma delas, é aprender a entrar naquele mundo delas e levar para elas o conhecimento de um modo que ela entendesse, mas elas não podiam me ver como uma figura muito distante. Então, quando a gente se coloca numa postura muito distante, principalmente para fazer a caridade, né? Principalmente quando a gente vai tratar com alguém mais humilde, a gente cria um abismo entre a gente, né, e o interlocutor, e aí a gente não consegue aproveitar ao máximo aquela viagem, ou seja, aquilo que a gente se propôs a fazer. E aí ele diz assim: nem vestimenta, nem calçados, nem cajado, porque quem trabalha merece ser alimentado. Aí agora aqui ele está trazendo uma outra coisa muito interessante para a gente, porque aqui ele está falando do trabalho apostólico, né? Do trabalho de caridade, do trabalho de evolução. Até vou dar uma dica para vocês, que o Hernani fez uma palestra, está lá no YouTube, que é Fora da Caridade não há evolução. Ele trocou a salvação para a evolução e fez uma palestra muito legal, para quem quiser ver depois, falando sobre a nossa necessidade de caridade para evoluir. Então, esse trabalho apostólico é o nosso trabalho de caridade. Por isso que eu digo que ele está falando para a gente, não só para os discípulos. E nesse nosso trabalho de caridade, ele diz o seguinte: né, não precisa se preocupar em levar, né, não precisa se preocupar em ser beneficiado, porque quem trabalha merece ser alimentado. Então, o que ele está dizendo? Se você trabalha na minha vinha, eu vou te dar o que você necessita. E quando ele diz que vai dar o que necessita, ele não está falando só do alimento, ele está falando do alimento espiritual, ele está falando da força moral. E a gente não percebe isso. Muitas vezes a gente, no meio da nossa dor, a gente acha assim: ah, não, eu estou mal, eu não posso fazer aquele trabalho, eu estou mal. E não lembra que Jesus falou: quem trabalha merece ser alimentado. É alimentado na alma. É alimentado. Quem socorre merece ser socorrido. Então, Deus sabe que o nosso esforço de cada dia, a nossa necessidade de evoluir é grande, mas o nosso esforço também é grande. A gente também vence as nossas batalhas, a gente tem as nossas lutas. E ele sabe que a cada luta nossa, cada luta, cada vício que a gente controla, cada virtude que a gente consolida, ele está ali, né, ajudando a gente a vencer todas essas barreiras. E aí ele fala assim: em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, né, informa quem veio, né, e vê quem está digno de te socorrer. Então, ele está dizendo assim: olha só, quando você é um trabalhador do Cristo, quando você está em evolução, quando você faz a caridade, quando você está buscando a sua autoiluminação, que é o que nós estamos fazendo aqui, que é o que a gente tenta fazer diariamente, quando você está buscando a sua autoiluminação, as pessoas que estão em volta e percebem você, né, alguns vão ser dignos de te receber. Porque quem ajuda o homem é o homem. Não, Deus não vai mandar do céu um anjo e vai dizer assim: toma, meu filho, o pão que você está com fome. Ele vai inspirar alguém que vai levar o pão a quem está com fome. E assim é você. Se você precisa de uma palavra de conforto, se você precisa de um ombro amigo, se você precisa de um abraço, Deus vai mandar, mas vai mandar através de um outro homem que ele vai inspirar, que pode ser um irmão, pode ser um amigo,
pode ser um vizinho, pode ser até um desconhecido que vai sentar com você no ônibus, mas vai chegar. Então, ele diz assim, aquele que for digno, ele vai te receber. Aquele que for digno vai te receber. Você não vai deixar de ser recebido. O que ele diz para a gente aqui é que a gente fique tranquilo que a gente vai ser recebido. Ou seja, a gente vai ser consolado, a gente vai ser amparado, a gente vai ser alimentado. E aquela pessoa que a gente esperava que fosse fazer isso pela gente, por exemplo, aquela pessoa que eu achava que podia levar o meu currículo, aquela pessoa que eu achava que podia me dar uma ajuda, seja financeira, seja emocional, seja pessoal, aquela pessoa que eu achava que podia me escutar nesse momento de aflição, ela não está me escutando. Ela desligou, ela não quer saber, ela não me respondeu. Aí ele diz assim, quando alguém não vos queira receber, nem ouvir vossas palavras, ao sairdes dessa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Ele diz assim, não faça nada. Não faça nada porque não cabe a você fazer. Não cabe a você. Você vai ser recebido, e eu garanto isso. É isso que ele está dizendo, que nós vamos ser recebidos. E ele garante isso. Mas ele está dizendo o seguinte, você não faz nada. Você sacode o pó das suas sandálias e continua a sua trajetória até você encontrar alguém que vai te receber, que vai te socorrer. Quanto àquelas pessoas que não quiseram te receber, aí ele fala que elas sofrerão. Por que elas sofrerão? Por que elas serão julgadas com rigor? Porque quando a espiritualidade vem e quer nos usar como socorro, é porque nós já estamos aptos a socorrer. A espiritualidade nunca chega para tentar usar como socorro alguém que não está apto a socorrer. Ela sempre procura alguém, primeiro, que está apto. Lembra do festim das bodas? Primeiro vai aos que veio à casa de Israel, quem já tinha conhecimento. Então, a espiritualidade sempre vai chegar, vamos supor que tem um irmão passando por um problema emocional muito grande, prestes a suicidar. E aí você, espírita, conhece toda essa dinâmica, está ali próxima dele. Quem vai ser a primeira pessoa que a espiritualidade... vamos lá no trabalhador lá da aliança, né? Vamos lá, vamos inspirar, olha, conversa com o irmão, fala isso, fala aquilo, acalma ele. Aí ele vai lá, fala, você fica assim, não, tá na hora da minha novela, não aguento mais esse homem, reclama sempre da mesma coisa, e vai embora. Você perdeu uma grande oportunidade de um socorro, né, que podia ter evitado o suicídio de alguém. Olha a responsabilidade. Mas aquele socorro, ele vai chegar. Porque se não for através de você, vai ser através de outra pessoa, vai ser através de outra pessoa, vai ser através de uma criança, vai ser através de algum lugar. Porque a espiritualidade não vai deixar de socorrer. Embora a opção final, no caso em questão, que é o suicídio, é da própria pessoa. Mas poderia não ser um suicídio, poderia ser um alimento, poderia ser um socorro de uma doença, poderia ser... E que a pessoa iria, de qualquer maneira, ser beneficiada. E aí, nesse caso, você perdeu a oportunidade de ajudar, perdeu a oportunidade de trabalhar na vinha do Senhor e de trabalhar quando já podia trabalhar. Essa é a questão. O problema da cidade a cidade já tem condição de receber, senão eu nem mandava você entrar na cidade, entendeu? Essa pessoa já tem condição de fazer o socorro. A espiritualidade está aqui, lembra? Eu me chamo Caridade e fico inspirando. Ela já tem condição de receber inspiração e de trabalhar, mas ainda assim ela opta em não fazê-lo. Por isso ela seria julgada com mais rigor. Então vamos recapitular aqui a nossa vida. A primeira coisa que a gente tem que pensar no meio desse momento: não importa se financeiramente as coisas estão ruins, não importa se a gente ainda tem uma nova onda, agora eu só fico escutando a nova onda na Holanda que trouxe o lockdown, a nova onda. Se a gente for viver de novas ondas, a gente vai viver em depressão. A gente precisa viver. A gente não pode só sobreviver, a gente já teve essa conversa. Então, vamos viver. Não vos canseis pela posse do ouro. Eu vou trabalhar, eu vou dar o meu melhor. Se aquele emprego que eu gostaria não veio, eu vou procurar outra coisa, eu vou procurar um meio de subsistência. Não significa que eu vou me acomodar, significa que eu vou fazer o melhor que eu puder, vivendo feliz com o que eu conseguir. Essa é a questão.
vivendo feliz com o que eu consegui. Eu não posso viver em busca de bens materiais, e aí eu vou levar esse material aqui não só para os bens financeiros, mas também para os gozos materiais, porque muitas vezes a pessoa não tem interesse no bem, mas tem interesse no prazer, né? No prazer que a materialidade dá. Às vezes você não quer o dinheiro, mas você quer poder entrar na festa. Você não quer o dinheiro, mas você quer usar a roupa. Às vezes você não quer possuir, você quer gozar. Né? Então, é nesse gozo de forma geral, porque tem gente que não goza, só possui. São os dois estão doentes, né? Mas são duas coisas diferentes. Então, a gente não vos canseis por isso, por quê? Porque a verdadeira vida não é essa. E a nossa evolução não vai se dar por isso aqui que eu estou colocando a minha energia. Então, ele está dizendo o seguinte, coloca a sua energia aonde ela tem que estar. Coloca a energia recebendo os meus enviados. E quando a gente recebe os enviados, não é mais como antigamente. Se fosse como antigamente, a gente não ia receber ninguém, vamos combinar, né? Porque se alguém bater na sua porta e falar assim, eu vim aqui, vou dormir aqui na sua casa hoje à noite, e a gente não conhece, vou dormir aqui na sua casa hoje à noite, que eu vou dar uma palestra na cidade amanhã, beleza. Quem é que abriu a porta aí dos que estão assistindo? Ninguém, né? Porque a gente vai assim, tá maluco? Vou abrir a porta. Mesmo que ele fale assim, eu sou espírita, conheci Chico Xavier, você não vai abrir. E aí a gente, né, vai ser morto, assaltado, a gente não sabe. A não ser que alguém fale, fulano, recebe aí Beltrano, que é, né, vem indicação. Ah, não, recebo, mas bater na minha porta assim, entrar, não vai. Então, hoje, esse recebimento é espiritual. Esse recebimento não é mais o apóstolo que vai bater na sua porta e vai te pedir para entrar. Esse recebimento aqui, se você é digno de receber, é o mensageiro divino do plano espiritual, que vai bater na sua porta e vai dizer assim, você deixa ele entrar? Para ele poder te inspirar a fazer o bem? Para ele te inspirar a caridade? Para ele te inspirar a ser uma pessoa melhor? Para ele te inspirar a se acalmar nesse momento de dor e te mostrar que você perdeu o emprego, que você perdeu o dinheiro, mas que isso tudo, né, vai se resolver, que Deus não vai te abandonar, que muito antes de você saber que precisa, Deus já sabe, já está providenciando o que você vai receber. Né? Então, essa é a visão que eu queria trazer hoje para a gente. Não vai ser mais o apóstolo de sandália que vai bater na minha porta me pedindo para dormir. A gente não tem mais isso hoje. Né? A gente não tem mais isso. Isso para a gente, receber um apóstolo ia ser ótimo, né? Quem não quer receber o Divaldo em casa? É só o que a gente ia sugar dele de energia, né? Vem aqui, venho, vem aqui, venho. Vamos tomar um café, vamos comer um bolo de fubá, né? Quem não queria? A gente não tem mais isso, né? E se for um estranho, a gente não vai receber mesmo, porque a gente não é doido. Agora, a espiritualidade está mandando outros apóstolos. Apóstolos para que a gente possa abrir a porta, né, para que a gente possa socorrer, e está mandando a gente como apóstolo em alguns momentos. Para onde? Para que a gente possa fazer esse trabalho de socorro. E como é que ele manda isso? Ele manda através daquela pessoa que do nada lembrou de você e te ligou, do nada você encontrou, ou você lembrou, falou, poxa, como é que será que está fulano? Às vezes a gente olha ali, entra no Facebook, olha ali alguma coisa, uma notícia, não sei o quê, vai e se digna a botar meus sentimentos, que Jesus te abençoe, mas pegar o telefone e falar, poxa, eu vi a sua mensagem, você está precisando de alguma coisa? Isso a gente não faz. Então, é nesse momento que a gente tem que saber se está recebendo o apóstolo ou não. E quando a gente olha, doeu o nosso coração, a gente bota, força aí, amiga, vai dar tudo certo? Ah, isso aí é pouco. Isso aí é a caridade virtual. A caridade virtual não está contando, não, gente. Tem que ser a caridade braçal mesmo. Tem que pegar o telefone, ligar, se colocar à disposição, ajudar de alguma forma. Tem que ser a caridade verdadeira. Então, assim, a gente pode migrar tudo para o virtual, menos a caridade. A caridade ainda tem que ser no suor. A caridade ainda tem que ser, sabe, no movimento. A caridade ainda tem que ser aquela corpo a corpo. Não dá para. Ainda que seja virtual, eu digo, podia sim, na época do isolamento, mas tinha que ser aquela assim, você e ela, sabe? De você ligar, de você fazer uma chamada de vídeo, de você. Né? Hoje em dia a gente nem precisa mais isso, porque a gente não está mais no isolamento, a gente já pode, né, guardar todo o cuidado e em socorro daqueles que sofrem, sem nos comprometer, né, e sem pôr em risco a nossa saúde.
Então, essas questões são questões que eu queria que a gente fixasse aqui. Primeiro, é isso. Jesus não pediu que abríssemos mão de tudo, né? Assim, às vezes ele fala assim, abre mão de tudo. Não, ele pediu. Ele não fala para você deixar de correr atrás. Ele fala, não vos canseis. Ele fala para a gente se preocupar e prestar atenção, né? Que alguém vai... que quem trabalha merece ser sustentado, merece ser alimentado. Ou seja, você vai receber, você é trabalhador do Cristo, você é meu trabalhador. Todas as vezes, e quando eu digo trabalhador, gente, o pessoal que está ouvindo, está dizendo assim, ela está fazendo palestra só para os trabalhadores da casa. Não, trabalhador do Cristo é todo mundo que se esforça para se transformar numa pessoa melhor. Trabalhador do Cristo é quem faz o bem, não é quem participa da administração, ou quem é padre, ou quem é coroinha. Não, trabalhador do Cristo é aquele que está ativamente trabalhando para o bem do planeta, para o bem do outro, para o bem da ecologia. Então, aquela pessoa que socorre cachorrinho na rua é trabalhador do Cristo. Está ali amparando os animais. Aquela pessoa que ajuda um irmão a atravessar a rua é trabalhador do Cristo. Aquela pessoa que pergunta ao velhinho se ele quer, está indo ao mercado e pergunta ao velhinho vizinho, quer que eu compre alguma coisa para você? É trabalhador do Cristo. Então, é isso. Trabalhador do Cristo é quem se esforça para fazer o bem. Quando você para de pensar em você por um segundo que seja e pensa no outro, sem interesse, você é trabalhador do Cristo. Então, se você é trabalhador do Cristo, você merece o seu salário, você merece. É isso que ele está dizendo. Não se preocupe. Em nenhum momento, eu garanto a vocês que você deixou de fazer qualquer coisa para você, que você abriu mão de um trabalho, que você atrasou alguma entrega, para você socorrer o outro. Eu garanto a vocês que vocês não perderam nada. Nada, nem do ponto de vista material. Vocês só ganharam, porque a espiritualidade toda abre um leque, uma teia, né, de energia e de socorro nesse momento em que você vai doar a si mesmo, doar o seu tempo, doar o seu dinheiro, mas principalmente o seu tempo, abre uma teia de energia que emana fluidos e que são... que é difícil até a gente perceber ou a gente conceber. E as coisas começam a dar certo, as coisas começam a funcionar, as coisas começam a se encaixar, e você acha que ou foi a sorte, ou foi porque você falou a coisa certa na hora certa, e não é. É porque a espiritualidade colocou ali as coisas para acontecer. Ah, Iris, mas as coisas não estão acontecendo. Eu estou esperando, as coisas não estão acontecendo. Então, vamos pensar duas coisas. Primeiro, Deus pode estar tentando te mostrar alguma coisa. E segundo, talvez você tenha que esperar um pouco mais. Porque o tempo divino, às vezes, ele testa um pouco a nossa fé, a nossa persistência, a nossa capacidade, né, de renovação. E aquilo, naquele momento, pode ser muito importante para a gente se transformar numa pessoa melhor. Então, era isso que eu queria passar na noite de hoje. Espero essa passagem, principalmente por causa do rigor do Sodoma e Gomorra, e depois eu entendi que o rigor não é o rigor de Deus, é o nosso rigor. É o nosso rigor quando a gente chegar no plano espiritual e pensar assim, não acredito que eu perdi essa oportunidade. Esse rigor é nosso. Não acredito que eu podia ter socorrido fulano e eu abri mão de socorrer fulano. Não acredito que eu podia ter feito parte desse processo, desse trabalho, e eu abri mão de estar nessa equipe de socorrista, nessa equipe de trabalhadores da luz. É esse rigor, é o rigor da nossa consciência. Tá certo? Então, vamos lá? Eu queria hoje que a gente fizesse um exercício, que a gente sentasse primeiro assim mais confortável que vocês estiverem, descruza as pernas, bota as mãos espalmadas para cima. Eu costumo dizer assim, mãos espalmadas para cima é a mão de quem recebe, para que a gente esteja receptivo. Senta bem confortável, qualquer coisa que tiver... Olha, vocês só vão aparecer daqui para cima, então qualquer coisa que estiver apertando, pode tirar as calças, não tem problema. A espiritualidade não liga. Mas não pode estar incomodado, não pode estar apertado, tem que sentar confortável e começar a respirar profundamente. Quem quiser baixar um pouquinho a luz, não é por nada, não. A luz, a nossa glândula pineal, ela é uma glândula fotossensível.
e ela libera serotonina durante o dia e melatonina durante a noite. Por quê? A serotonina nos dá a alegria e a melatonina nos dá a tranquilidade, que é o calmante para a gente dormir. Por isso que muita gente até toma melatonina, não é liberado pela Anvisa no Brasil, mas no mundo inteiro melatonina é usado como um relaxante, né? E quando você está com a luz apagada, o que, que acontece? A tua pineal fica disposta a liberar a melatonina. Então, você começa a entrar num estado de relaxamento que você se liga mais fácil com os seus mentores espirituais. Então, esse momento é um momento, né, de diminuir. Por isso que a gente diminui na hora do passe, né? Então, isso tem uma finalidade. Então, a gente vai relaxar e a gente vai elevar os pensamentos e vai imaginar assim, aquela luz azul, que é a luz da espiritualidade, aquela luz envolvendo primeiro o nosso chakra maior, o nosso chakra coronário, que a gente possa receber essa luz no alto da cabeça. Vamos lá para o alto da cabeça, imaginar essa luz. Você mesmo pode passar a mão no alto da sua cabeça, imaginar essa luz que vem do plano espiritual. Essa luz ela vai descendo para o teu frontal, vai passando pelo laríngeo, vai imaginando todos os chakras. Mas eu não quero que vocês se atenham à parte científica, eu quero que vocês se atenham à parte emocional. Então, vamos imaginar que vocês estão no lugar que vocês mais amam. Pode ser uma cachoeira, pode ser uma praia, pode ser o seu quarto. E nesse momento você vai pensar em todos os motivos que pesam o seu coração. E vai botar todos eles numa mala. Vai botar numa mala, vai botar numa mala, vai pensando nisso, vai botando numa mala e vai tirando ele do seu coração. E vai jogar essa mala fora. E agora você está leve. Você está leve e você vai imaginar a figura de Jesus, túnica branca, cabelos compridos, ou o Jesus que você imagina como ele seja. O meu é esse, né? É o clássico. E ele estende as mãos e diz assim: vinde a mim, vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Mestre Jesus, olhando para ti, rogamos a ti que nos socorra, que nos liberte de nossas amarras, que a mala pesada das nossas angústias, do nosso sofrimento, das nossas incertezas sejam afundadas no mar, sejam levadas para longe, que possamos ter um coração leve, coração daqueles que confiam no teu amor e na tua bondade, que confiam na tua luz e no teu socorro. Seja o motivo que for, o meu medo, a minha insegurança, nesse momento eu não os tenho. Porque a tua figura, Mestre Jesus, me acalma. E porque eu sei que tu nunca, nunca vai nos abandonar. Então, Mestre Jesus, eu rogo a ti nesse momento que acalme o meu coração. Que eu possa estar num momento de tranquilidade, lembrando que a verdadeira vida não é essa. Que a verdadeira vida é a que teremos quando chegarmos no plano espiritual. E se alguém nos precedeu, que amamos, Mestre Jesus, que possamos reencontrá-lo, reencontrá-lo socorrido, reencontrá-lo feliz. Amado Mestre Jesus, ainda trazemos muitas dores, mas o mundo, nesse planeta de aflitos, sofre mais do que cada um de nós que já te conhece, que já te compreende. Então, rogamos a ti, Mestre Jesus, por todos aqueles que aqui não puderam estar, aqueles que ainda não entenderam a dinâmica e a beleza da misericórdia do Pai, aqueles que estão em sofrimento pelo corpo físico, que estão acamados, que estão encarcerados no ódio, no rancor. Ah, Mestre Jesus, que a tua bondade aqueça os nossos corações, que também nós possamos ser bons, que a bondade possa ser um privilégio, que possamos usar em nossas decisões. Pedimos, Mestre Jesus, pela nossa irmã Sara, que estava ocupada, que chegou atrasada, mas que tu acalme o seu coração, que a envolva com o teu amor, essa trabalhadora, dessa casa de amor e de luz, que tu a inspire para ela continuar esse movimento lindo do ir de pregar, do socorrer,
as almas aflitas. Pedimos por todos, Mestre Jesus, que estão nos assistindo e que em cada lar tu possa fluidificar as águas, tu possa iluminar e manter os objetos, que a tua paz esteja em cada lar, que possamos, Mestre Jesus, continuar com essa tua paz e que nós possamos distribuir a tua paz por onde passar durante toda a nossa semana. Que assim seja, graças a Deus. Oi, querida, muito obrigada. Desculpa ter chegado